Você já mediu seu nível de glicemia nessa quarentena? E se eu te falar que nesse período de isolamento social, devido à baixa frequência de atividades físicas e por sua vez o aumento de uma alimentação desregulada, comida de fast food, comida industrializadas e bebidas com alta quantidade de açúcar, você pode estar com o nível de glicose no sangue maior do que o nível normal. Primeiro, eu vou tirar o excesso de açúcar. Olá, meus amores! Aqui quem falou é o professor Beck Figueiredo, professor de Química, e seja bem-vindo ao Se Liga na Química. Aqui você encontrará vídeos de Química de uma forma dinâmica e descontraída para você poder compreender um pouco melhor sobre esse fantástico mundo da Química. Então, te prepara e vem comigo! A glicose é um carboidrato que pertence ao grupo das aldose. Aldo, porque a sua função principal é um aldeído, e ose de carboidrato, que traduzindo significa hidrato de carbono, pois para cada átomo de carbono existente, eu vou ter o equivalente a uma molécula de água. Que fica até a primeira dica, viu? Quando falamos de carboidrato, no geral, a maioria dos carboidratos sempre vai terminar com o sufixo ose. Daí palavras como glicose, frutose, sacarose, celulose. Então toda vez que você vê na química, né, ou na biologia, compostos que terminam com a palavra ose, você já sabe que vai ter lá um carboidrato. Para ficar um pouco mais fácil de se compreender, vou jogar aqui no quadro para poder ver como é que seriam os principais processos. A glicose, composto químico de fórmula molecular C6H12O6, bioquimicamente vai passar por um processo de quebra, conhecido como glicólise. Lise de quebra, glico de glicose, glicólise, quebra da glicose, formando por sua vez o piruvato, também conhecido como ácido pirúvico. E aí vem um ponto importante. O ácido pirúvico ele pode ter dois caminhos para processos reacionais. O primeiro caminho é um caminho anaeróbico, ou seja, com uma baixa quantidade de oxigênio. E nesse processo anaeróbico, ele vai passar por um processo de fermentação, onde ele vai ter como um dos principais produtos a fermentação alcoólica, onde a glicose vai se transformar no álcool etanol. Por sua vez, a glicose ela pode pegar um sistema aeróbico, um sistema onde eu vou ter uma boa quantidade de oxigênios. E nesse sistema aeróbico, ele vai entrar no ciclo de Krebs, onde ele tem como principal função a produção do ATP. Se você saca um pouco de bioquímica, sabe que o ATP é o nosso trifosfato de adenosina, também chamado de adenosina trifosfato. O ATP é nada mais nada menos que a energia do nosso corpo, para a gente poder cantar, correr, se mover, assistir um vídeo aí no YouTube, você particularmente está consumindo ATP. Que por sinal, em falar de vídeo no YouTube, não esquece de dar aquela curtida. E se ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Vamos ter vídeos semanalmente sobre o fantástico mundo da química. E aí que vem um ponto interessante.
Esse tipo de processo ele vai acontecer por sua vez nas células. As células particularmente vão realizar o ciclo de Krebs. Porém, o excesso de açúcar no sangue vai fazer com que as células, ao absorver esse açúcar, tenham um pouco de dificuldade. É isso que a gente vai ver em um outro momento agora, com um pouco mais de didática. E quais são os problemas que o aumento de glicose no sangue pode trazer? Para ficar um pouco mais fácil de entender, corta para cá, produção. Vamos imaginar que isso aqui vai representar uma circulação sanguínea. E por sua vez, essas bolinhas brancas vão representar a glicose no sangue, tá certo, gente? Quando falamos de produção de ATP, a produção de ATP, gente, ocorre dentro da célula, que vamos imaginar que a célula é essa partezinha aqui do meu sistema, didaticamente falando. Aqui eu vou ter a célula, aqui eu vou ter o sangue e aqui eu vou ter o açúcar, né? Vou ter a glicose. E aí qual é o ponto interessante? De maneira bem simples, o açúcar ele não consegue penetrar sozinho na célula. Para esse açúcar poder penetrar, ele precisa de uma chave de comando, onde essa chave, por sua vez, é a nossa insulina, onde a insulina é um hormônio produzido lá no pâncreas. E aí o que é que vai acontecer? A insulina ela vai vir aqui, ó, e abrir esse cadeado. Ao abrir esse cadeado, a célula vai poder se abrir e o açúcar vai poder entrar para produzir o nosso ATP, o nosso trifosfato da adenosina, produzindo energia para o nosso corpo. E aí, quando falamos de problemas por excesso de açúcar no sangue, um dos mais conhecidos são as nossas diabetes, onde vamos ter particularmente destaque para dois tipos de diabetes, a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Para você conhecer um pouquinho e entender um pouco melhor a diferença de um para o outro, a diabetes do tipo 1 é aquele tipo de processo onde, por sua vez, o nosso pâncreas não consegue produzir a insulina. E se ele não produz a insulina, o cadeado não se abre e dessa maneira as células não conseguem absorver o açúcar presente no sangue. É por isso que pessoas que têm problemas de diabetes do tipo 1 têm que estar tomando insulina, né? Para poder justamente colocar a chave lá e fazer com que o cadeado se abra. Já no caso da diabetes do tipo 2, a diabetes do tipo 2, o pâncreas, ele vai conseguir produzir a insulina. Porém, essa insulina vai ter uma certa dificuldade para abrir o cadeado. Ela vai meio que entrar lá, né? Mas vai ter uma dificuldade para poder fazer a abertura dessa célula. E dessa maneira eu vou ter um acúmulo de glicose no sangue. Já que essa glicose não entra para a célula, então ela fica aqui, ó, gente, sobrando na minha corrente sanguínea. E é aí que vem um problema, pois o excesso de açúcar no sangue pode trazer vários e vários problemas para o indivíduo, né? Entre eles, problemas renais, problemas de visão, levando o indivíduo até a cegueira, e também problemas na coagulação do sangue, que isso pode levar o indivíduo a ter uma dificuldade na cicatrização, gangrena ou até mesmo a amputação dos membros. E como fazer para diminuir esse excesso de açúcar no sangue? Primeiro, você deve procurar um especialista no assunto, um nutricionista, um médico específico do assunto, até porque eu sou professor de química, não domino com perfeição essa parte do conteúdo. Outro ponto também importante é que é sempre bom evitar alimentos muito ricos em açúcar, como por sua vez carboidratos, já que carboidrato vai ter uma grande quantidade de açúcar, né? No processo de quebra de carboidrato eu vou chegar na glicose. Como por sua vez evitar também consumir bebidas ricas em açúcar, como refrigerante, e sempre que possível praticar uma boa atividade física para você poder consumir esse açúcar. Belezinha? Eita, que essa química ela é muito linda, né? Confessa pra mim. Se gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela curtida e de se inscrever também no canal. Pra você aí, um beijo enorme, fica com Deus
e até mais. Valeu!